Robinson Crusoe é um dos personagens mais icônicos da literatura mundial, criado pelo escritor inglês Daniel Defoe. A história de Crusoe é conhecida por sua temática de sobrevivência, resistência e reflexões sobre a vida humana, com base nas experiências de um homem solitário em uma ilha deserta. A obra, publicada pela primeira vez em 1719, é uma das mais famosas do período do século XVIII e teve um grande impacto na literatura de aventuras, sendo considerada por muitos como o primeiro romance moderno. A história começa com Robinson Crusoe, um jovem inglês que vive em uma família de classe média em York, na Inglaterra. Desde jovem, ele demonstra um desejo ardente de aventura e de explorar o mundo, algo que o leva a contrariar as vontades de seus pais, que preferem que ele siga uma carreira mais tradicional, como advogado. Ignorando os conselhos familiares, Crusoe embarca em um navio e começa sua jornada pelo mar. Durante suas viagens, Crusoe enfrenta várias dificuldades e contratempos, até que, em uma de suas expedições, ele é capturado por piratas. Porém, com o tempo, ele consegue escapar e retorna ao mar. Em uma nova viagem, o navio em que está é atingido por uma tempestade, e ele acaba naufragando em uma ilha isolada, aparentemente desabitada, localizada na costa de uma terra desconhecida. É nesse momento que a história realmente começa. O isolamento de Robinson Crusoe é o centro da narrativa. Ele se vê completamente sozinho em uma ilha, sem nenhum outro ser humano por perto, e com a responsabilidade de se manter vivo em um ambiente selvagem e imprevisível. Ao longo da história, vemos como ele utiliza suas habilidades e recursos para sobreviver. Ele começa a construir abrigos, cultivar alimentos e caçar para garantir sua sobrevivência. A narrativa é permeada pela descrição de como ele lida com os desafios diários da vida na ilha, enfrentando situações como a solidão, a falta de recursos e o medo da morte. O tema da fé também é explorado na obra. Durante os anos de solidão, Crusoe passa a refletir sobre sua vida anterior e, através de sua experiência de sobrevivência, começa a se reconectar com sua fé. Ele percebe que a sua situação é, de certa forma, um castigo por ter desobedecido aos conselhos dos pais e por não ter seguido um caminho mais prudente na vida. Em determinado momento da história, Crusoe até mesmo começa a ver a ilha como uma espécie de templo, onde ele encontra uma relação mais profunda consigo mesmo e com Deus. Crusoe também encontra um companheiro inesperado na ilha, um nativo que ele nomeia de Sexta-feira. Sexta-feira é um personagem importante na história, pois representa a interação entre culturas e a transformação de um estrangeiro em um aliado. A relação entre Crusoe e Sexta-feira é complexa, pois, apesar de Crusoe ser um homem de cultura europeia e Sexta-feira ser de origem indígena, eles desenvolvem um vínculo de amizade e respeito mútuo. No entanto, é importante notar que, na época em que a obra foi escrita, existia uma visão de superioridade cultural e racial que é refletida no tratamento de Crusoe em relação à Sexta-feira, algo que pode ser visto de maneira problematizada nos dias de hoje. A obra de Defoe não é apenas uma história de sobrevivência, mas também uma reflexão sobre a natureza humana e a sociedade. A vida isolada de Crusoe o leva a questionar o que significa ser humano, qual é o propósito da vida e como os seres humanos lidam com a adversidade. O personagem também se vê em situações onde tem que tomar decisões difíceis, e cada escolha o leva a um autoconhecimento mais profundo. Ao longo dos anos, a história de Robinson Crusoe foi adaptada para o cinema, teatro, televisão e até mesmo para os quadrinhos. A figura de Crusoe se tornou um símbolo de resiliência e de enfrentamento das adversidades, com a sua história sendo vista por muitos como um exemplo de perseverança diante das dificuldades. Além disso, o romance influenciou diretamente o gênero de literatura de aventura e inspirou muitos escritores a criar histórias de sobrevivência e de exploração. Ao longo do tempo, Robinson Crusoe também passou a ser uma metáfora para diversas questões sociais e filosóficas.
A ideia de estar em uma ilha deserta e depender apenas de si mesmo para sobreviver é uma reflexão sobre a condição humana e sobre o que nos torna humanos. A solidão e a necessidade de tomar decisões para garantir a sobrevivência também são temas que podem ser aplicados em várias áreas da vida, como nas relações pessoais e na busca pelo autoconhecimento. A história de Robinson Crusoe também pode ser vista como uma crítica às estruturas sociais e econômicas da época. O fato de Crusoe ser um homem de classe média que se vê forçado a sobreviver sozinho na ilha pode ser interpretado como uma metáfora para a instabilidade e a vulnerabilidade das estruturas sociais, que, na visão de Defoe, podem ser desafiadas ou quebradas por eventos imprevistos. Esse ponto de vista, ao longo dos séculos, foi debatido por muitos críticos e estudiosos, que apontaram as implicações filosóficas e políticas da obra. Outro aspecto importante da história é a crítica que ela faz ao colonialismo e à exploração de terras e povos. Embora a obra tenha sido escrita em uma época em que o imperialismo europeu estava em pleno vigor, a relação de Crusoe com Sexta-feira e com os nativos da ilha pode ser interpretada como um reflexo da visão eurocêntrica da época, que via as culturas indígenas como as selvagens e as primitivas. Esse ponto de vista, no entanto, é desafiado de várias formas ao longo da história, quando Crusoe começa a perceber a humanidade e o valor de Sexta-feira, e o próprio Sexta-feira se mostra uma figura inteligente e capaz, ao contrário do estereótipo que Crusoe tinha dele. A história de Robinson Crusoe, ao longo dos anos, continuou a gerar reflexões sobre a condição humana, a sobrevivência e as relações interpessoais. O romance foi influente não apenas no campo da literatura, mas também na cultura popular e no pensamento social e filosófico. A narrativa sobre a vida solitária de Crusoe e seu encontro com Sexta-feira são temas que ainda são debatidos, adaptados e revisitados em diversas formas de mídia até os dias de hoje. Se você está gostando desse conteúdo e deseja ver mais vídeos sobre história, como a trajetória de Robinson Crusoe e outros temas fascinantes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal além do tempo e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Isso nos ajuda a continuar criando mais conteúdos interessantes e educativos para você. A obra de Robinson Crusoe continua a gerar discussões sobre muitos aspectos da vida humana, da sociedade e da moralidade. A jornada de Crusoe, desde a sua decisão de sair de casa em busca de aventuras até o momento em que ele se encontra isolado, levanta questões fundamentais sobre o destino e o controle que as pessoas têm sobre suas próprias vidas. A história, em grande parte, gira em torno da reflexão sobre as consequências das escolhas pessoais e da luta para superar a adversidade. O romance é, de certa forma, uma meditação sobre a capacidade humana de adaptação e resiliência. Em uma ilha deserta, longe de qualquer sociedade organizada, Crusoe se vê forçado a reinventar sua própria vida. Ele deve encontrar maneiras de se sustentar, de lidar com a solidão e de manter a sanidade. Esse cenário de sobrevivência, muitas vezes, é descrito com uma intensidade impressionante. Defoe, ao retratar as dificuldades enfrentadas por Crusoe, mostra como, diante da ausência de apoio externo, o homem precisa se voltar para si mesmo e para seus próprios recursos internos. Isso também coloca em evidência o valor da autossuficiência. Ao longo da narrativa, Crusoe vai se adaptando aos desafios que encontra na ilha, desenvolvendo habilidades que ele nunca imaginou possuir. Ele começa a plantar alimentos, construir ferramentas e até a domesticar animais. Essa jornada de autossuficiência é uma metáfora para a capacidade humana de adaptação, mas também para a importância do trabalho árduo e da perseverança diante das dificuldades. Além disso, a obra questiona o que é considerado a civilização e o que é a selvageria. Quando Crusoe encontra Sexta-feira, o nativo da ilha, ele assume uma postura de superioridade, tratando-o inicialmente como um assalvado e um submisso. Mas, ao longo do tempo, a relação entre os dois se transforma. Sexta-feira não é simplesmente um servo,
mas alguém com suas próprias habilidades, conhecimentos e inteligência. A amizade que se desenvolve entre eles, embora marcada por uma dinâmica de poder desigual, também pode ser vista como uma reflexão sobre a interação entre culturas e a ideia de que a humanidade transcende as fronteiras do lugar e da origem. No entanto, a obra também não deixa de refletir as limitações da visão eurocêntrica da época. Embora Crusoe se sinta cada vez mais dependente de Sexta-feira, ainda há elementos da obra que revelam um distanciamento da mentalidade da época, que tratava as culturas indígenas e africanas como a inferiores. Essa relação de poder entre os dois personagens faz parte do contexto histórico de colonialismo e imperialismo, mas também proporciona uma oportunidade para questionar essa visão a partir da perspectiva contemporânea. Outro ponto crucial que Robinson Crusoe explora é a questão da fé. Ao longo de sua estada na ilha, Crusoe se vê confrontado com o vazio e a solidão, o que o leva a refletir sobre sua vida anterior e a se aproximar da religião. Ele começa a ver sua sobrevivência como uma espécie de prova de que sua vida não foi perdida e que Deus estava de alguma forma guiando seus passos. A fé se torna um alicerce para Crusoe, e ele frequentemente medita sobre seu propósito e seu lugar no mundo, especialmente quando se sente profundamente solitário. Defoe, ao introduzir esse tema religioso, dá à história uma camada filosófica, colocando o homem diante de questões existenciais que ainda são relevantes nos dias atuais. Esse elemento da fé também pode ser interpretado como um comentário sobre as dificuldades da vida humana em um mundo aparentemente indiferente e muitas vezes cruel. Quando Crusoe se encontra perdido em um ambiente selvagem, ele se vê forçado a questionar seu próprio destino e a refletir sobre os erros do passado. A presença constante de sua fé, portanto, serve como um guia para ele, ajudando-o a encontrar sentido mesmo nas situações mais desesperadoras. O romance também fala sobre a relação do homem com a natureza. Em uma ilha deserta, Crusoe é forçado a se adaptar aos caprichos da natureza, mas ele também começa a entender a importância do meio ambiente, como ele pode ser tanto um aliado quanto um inimigo. A ilha, que inicialmente parece ser um lugar hostil e ameaçador, gradualmente se transforma em um lar para Crusoe. Ele aprende a respeitar a natureza, a usá-la a seu favor e a entender os ciclos que governam o mundo ao seu redor. Essa conexão com a natureza pode ser vista como um símbolo da capacidade humana de se reconectar com o mundo natural e de encontrar uma nova forma de existir dentro dele. No entanto, também pode ser uma reflexão sobre os impactos da exploração desenfreada da natureza, um tema que se tornou ainda mais pertinente nos dias de hoje, quando questões ambientais são de extrema importância para a humanidade. A obra de Daniel Defoe, embora tenha sido escrita em uma época muito diferente da nossa, continua a ser relevante por sua exploração das complexidades da condição humana. A história de Robinson Crusoe é, de certa forma, um espelho das lutas internas e externas que todos enfrentamos ao longo da vida. Ela questiona a natureza da sociedade, o valor do trabalho, a relação do homem com a natureza e, especialmente, o papel da fé e da reflexão na superação das dificuldades. Nos dias atuais, a história de Crusoe também nos faz pensar sobre o que realmente significa estar sozinho. Em um mundo cada vez mais conectado, onde as redes sociais nos mantêm constantemente em contato com outras pessoas, a solidão se tornou um conceito complexo. A solidão de Crusoe na ilha nos convida a refletir sobre o que a solidão representa em nossas próprias vidas e como ela pode ser tanto uma fonte de angústia quanto de autoconhecimento. Além disso, a relação entre Crusoe e Sexta-feira também nos leva a questionar as dinâmicas de poder e a maneira como tratamos os outros com base em suas origens culturais e sociais. Como a história mostra, o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua origem, mas em suas ações, suas ideias e sua capacidade de formar conexões humanas. Essa é uma lição que é relevante em qualquer época e que pode ser aplicada nas relações de hoje. Portanto,
Robinson Crusoe é uma obra que vai além da simples aventura de sobrevivência em uma ilha deserta. Ela aborda questões profundas sobre a natureza humana, sobre o que significa ser livre, sobre as escolhas que fazemos na vida e sobre as consequências dessas escolhas. A história de Crusoe, com seus altos e baixos, com suas vitórias e derrotas, nos ensina a importância da reflexão, da resiliência e da fé, além de nos convidar a repensar nosso lugar no mundo e nossas interações com os outros. Se você gostou desse vídeo, comente abaixo suas reflexões sobre a história de Robinson Crusoe e o que você acha que podemos aprender com a jornada dele. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal além do tempo e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer essa história fascinante e outras histórias como essa. Fique ligado para o próximo vídeo, onde vamos continuar explorando as grandes questões da história humana.